Oi pessoal, tudo bem? Cris Bonato aqui, começando mais uma mensagem de luz. Nesse domingo 24 de maio, friozinho aqui em Curitiba. Quem vai chegando aqui no canal já deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo se você quer que mais mensagens de luz cheguem para as pessoas que você ama, que você se preocupa. E vamos propagar mensagens de luz, não é mesmo? Porque quando a gente está ali vendo o Instagram, o TikTok, enfim, a gente compartilha vários conteúdos que às vezes, né, são mais para dar risada, para fazer uma piada ali, que lembra de alguma amiga, de alguma situação. E às vezes quando a gente encontra um conteúdo como esse, de muita luz, de muita amplitude de consciência, a gente acaba guardando só pra gente e não compartilhando. Então, peço que deixe seu like aqui no vídeo, que acompanhe o canal, todo domingo tem vídeo novo aqui no Mensagem de Luz, ok? E semana passada eu fiz um vídeo curto, porém muito profundo, muito válido. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Falando sobre o nosso filtro de percepção, que a gente tá com o filtro aí um pouco sujo, um pouco nublado aí o negócio, não está algo muito claro o nosso filtro. E o nosso filtro de percepção ele tem que ser usado a nosso favor para que a gente possa perceber as situações de uma forma mais clara, mais sensata e com os olhos da verdade. Seguindo esse conteúdo, porque ele me fez refletir durante a semana toda, e é isso que eu gosto do Mensagem de Luz, e eu acho que é o que mais me motiva a gravar os vídeos aqui todos os domingos, porque toda semana eu faço um exame de consciência, toda semana eu faço uma retrospectiva que ajuda na minha evolução pessoal, individual, e que, cara, eu acho que o mundo, não tenho certeza, que o mundo seria muito melhor se mais pessoas fizessem esse exercício de consciência semanalmente. Eu também passo tempo, tá, gente, no Instagram, mais do que eu deveria às vezes. Fico um tempo maratonando série, também me permito fazer isso. Mas eu percebo quanto isso me tira do meu foco, do meu caminho e dos meus objetivos. Quanto a esse tipo de conteúdo, esse tipo de hábito, vamos dizer assim, ele nos tira da nossa realidade. Mas, Cris, por que você está falando isso? Bom, as mídias, né, as redes sociais, elas têm ocupado cada vez mais o tempo, né, e o nosso espaço. E as pessoas, muito comum as pessoas dizerem que não tem tempo de qualidade, que não tem tempo de descanso, enfim. Mas quando a gente para analisar o nosso dia e o que a gente faz com o nosso tempo, se a gente olhar bem, tem aí no mínimo umas 2 horas que a gente fica ali, ó, só passando o feed, né? Vendo vídeo, acompanhando conteúdos que geralmente não influem, né, na nossa vida de forma impactante, de tomada de decisões ou algo do tipo. São conteúdos que às vezes são necessários, né, pra gente dar uma distraída, dar uma desligada quando a gente tá num momento muito tenso, onde a gente às vezes precisa realmente acalmar a nossa mente e ok, mas eles têm ocupado mais tempo do que eles deveriam. Então, ao invés da gente se distrair, a gente está sendo distraído. E há uma grande diferença nisso. E eu percebo que a gente tem vivido uma grande ilusão. E a maioria das pessoas, além de distraídas, estão iludidas. E aí é onde entra a minha missão aqui no canal. Quanto mais eu converso com as pessoas, quanto mais eu escuto as pessoas, mais eu acompanho algumas notícias, porque eu não entro nessa energia de ficar acompanhando o noticiário, mas algumas notícias que eu acompanho, quanto mais eu ouço as histórias das pessoas, os dramas, as dificuldades, eu vejo mais ainda quanto esses vídeos, igual eu gravo aqui no Mensagem de Luz, são necessários. Porém, se você vê as visualizações do meu canal, ela é ainda muito baixa, perto do alcance que ela poderia ter e perto do quão importante seria que mais pessoas acessassem esse tipo de conteúdo. Então, de novo, eu vou pedir que, se você está vendo esse vídeo, além de curtir, compartilhe ele com no mínimo 3 pessoas. 3 pessoas que você pensa, poxa, essa pessoa aqui vai parar
mesmo que no acelerado, e vai ver esse vídeo, ou pelo menos colocar no fone e ouvir esse tema muito importante. Tem mais de 100 vídeos aqui no canal, e com certeza, pelo menos um desses vídeos pode chegar aí, abrir uma chavinha, virar uma chave, trazer um insight para você em algum problema, algum desafio, alguma questão na sua vida que você está passando nesse momento. E Cris, por que você está falando que todo mundo está iludido? E o que isso tem a ver com o nosso filtro de percepção? Vamos lá, exemplos de situações. Alguém rouba na empresa, seja a pessoa que está lá no carregamento, seja a pessoa lá do centro de distribuição, seja a pessoa do financeiro, enfim, alguém comete algum furto, algum dano contra a empresa e para se auto-beneficiar, né? Seja desvio de mercadoria, seja desvio de dinheiro, enfim. Crime é errado, certo? Ok. A pessoa não reconhece isso. Ela mente para ela mesma, ela se ilude. E às vezes alguém, por exemplo, da empresa, essa é uma situação hipotética, alguém da empresa viu esse crime sendo cometido, né, esse roubo dentro da empresa e denunciou. E amigos, parentes, pessoas próximas à pessoa que cometeu o crime, no caso, se voltam contra a pessoa que denunciou e ficam a favor da pessoa que cometeu o crime. O que vocês pensam disso? O que vocês acham disso? Outra situação, uma menina que quando criança foi abusada pelo ente da família, resolve depois de um tempo denunciar esse parente. Parente mais velho, né? Porque às vezes acontece entre primo, irmão, de idades precisas, mas parente esse mais velho. E aí a família dessa menina, porque é toda a mesma família, a família dessa menina que foi a vítima da situação vai contra a menina, dizendo que ela vai acabar com a vida do abusador, qual foi preso por conta do crime que ele cometeu. E a errada é a vítima, que foi abusada quando criança, por alguém que deveria protegê-la e abusou. Cris, que pesado, mas essa é a realidade, gente. Aí você vai dizer pra mim, mas é óbvio que a pessoa que roubou tá errado, mas é óbvio que a pessoa que foi abusada é a vítima e o abusador, ele só está pagando pelo crime que ele cometeu sendo preso. Se fosse tão óbvio assim, por que as situações hipotéticas que eu coloquei aqui, que são reais, e eu não vou expor as pessoas, mas são reais, por que situações assim acontecem todos os dias, em todos os lugares? Porque as pessoas estão com um filtro de percepção desregulado, sujo, poluído, e não conseguem ver as coisas com clareza. E veja, eu não tô aqui, eu sempre falo isso no canal, eu não tô aqui para dizer, olha, me sigam porque eu sei tudo, me sigam porque eu sou um exemplo a ser seguido na minha vida. Eu não posso chegar e falar assim, olha, eu tô aqui, sou dono da razão, eu não vou ser determinista assim, eu não sou ignorante dessa forma. Mas eu estou muito emputecida, e essa é a energia que eu estou gravando esse vídeo hoje, com a falta de percepção das pessoas e com a ilusão que está sendo criada e alimentada diariamente. Não vou cair e falar de mídia, de política, porque isso tudo é uma sujeirada só. Mas as pessoas, hoje, a gente tem, gente, acesso. YouTube, essa plataforma aqui maravilhosa. Você pode ver porcaria, pode, mas você pode procurar aqui estudos, documentários, filmes, nossa, tantas informações que você pode tornar uma pessoa melhor. Você pode usar a internet, o celular, né, o notebook, enfim, para usar isso a seu favor. Não ser mais um alienado, não ser uma pessoa que fica contando mentira para você mesma. Cai na real. Gente, cai na real.
As pessoas estão viciadas em bets, viciadas em tigrinho, viciadas em compras na Shopee, na Shein. E não é capaz de ver o próprio umbigo. Entende? A pessoa passa mais tempo no trabalho jogando no tigrinho do que no trabalho, do que trabalhando, do que exercendo a função pela qual ela é paga para fazer, que é o sustento dela, que é de onde ela tira o alimento, onde ela paga o aluguel, a luz, a água. Se isso não é estar iludido, não é estar perdido, é o quê? Que outro termo que a gente pode dar para isso? Então sim, eu estou emputecida em ver, em perceber, em presenciar esse caminhar da humanidade rumo à ladeira abaixo. Tá descendo o morro da vossa ovelina, lembra desse meme aí? Então assim, gente, geralmente aqui no canal eu trago as mensagens de luz, com uma esperança e tal, mas eu estou preocupada. Eu estou preocupadíssima com essa ilusão, com essa historinha que as pessoas estão contando para elas mesmas. Sabe? Da pessoa não se responsabilizar, das pessoas não se comprometerem, as pessoas só querem saber de si próprias, assumem uma posição de vítima. Então o empregado, né? Vamos falar aqui das relações, e é onde a gente se vitimiza. Então, relação empregado-empregador. O empregado sempre acha que a empresa deve para ele. Sempre acha que se ele faltou, se ele ficou metendo atestado um atrás do outro, se no dia que tá frio, tá chovendo, ele não trabalha e faz as coisas pela coxa, do outro dia ele tá com dor, ele trabalha e ele não vê a falta do trabalho dele, ele não consegue ver os erros dele, ele acha sempre que o empregador tá devendo e que o empregador tem que abrir sessões para atender as demandas que o empregado tem, porque parece que sempre o empregador está devendo algo para ele, como se ele fosse uma vítima da empresa. E não é um contrato de trabalho, uma troca de serviço. Você trabalha, a empresa te paga. Simples assim. Não tá feliz, sai. Ah, não, mas se eu sair, daí eu não consigo pegar FGTS, né? Eu não consigo receber meu seguro-desemprego. Então, assim, poxa, o que custa para a empresa me mandar embora? Pode fazer um acerto? Pode fazer um acordo? Pode, é permitido, né, perante lei, enfim, muitas empresas fazem, principalmente as pequenas empresas, mas assim, não é obrigação da empresa fazer. Quando eu trabalhava numa outra empresa, né, faz muito tempo que eu trabalho no setor financeiro, o pensamento dos empregados era assim: poxa, eu quero trocar de carro, eu não vou economizar, eu não tenho paciência, eu não quero esperar porque eu quero trocar de carro. Eu também não vou gastar menos em outras coisas fúteis, ou, sei lá, fumar menos narguile, comprar menos essência e carvão de narguile para poder investir no carro. Não, como eu quero o carro, mas eu fui no banco, muito juros, muito caro os juros. O que eu vou fazer? Eu vou pedir pro meu patrão, eu vou pedir um vale. E a postura daqueles funcionários, daqueles colaboradores, era como se a empresa fosse obrigada, sabe? Tipo, o que custa para a empresa me fazer um vale, me emprestar 10 mil reais sem juros e descontar parcelados o meu salário em 24 vezes? O que custa? A empresa é grande, fatura milhões. Como se nessa relação, né, de empregado e empregador, a empresa sempre estivesse devendo, a empresa sempre tivesse que ter à disposição um caixa para atender as demandas do funcionário. Gente, não é assim. Ilusão, pura ilusão. A relação empregador, então, com o governo. Muito imposto, muitas taxas, sim. Injusto muitas vezes, revoltante muitas vezes, sim. Mas não dá para ficar se vitimizando. É culpa do governo, as coisas não vão por causa do governo. A gente sempre está querendo arranjar culpado. E quando que a gente está buscando solução? Ontem estava eu a caminho da minha aula de dança. E aí passei perto do estádio do Paraná Clube, que é um time aqui do Paraná, né? Aqui de Curitiba.
E aí era por volta da 1h30 da tarde, mais ou menos, várias pessoas já indo em direção ao estádio. O jogo ia começar, acho que 3h30, se não me engano. Porque a hora que eu tava retornando foi bem a hora que o time tava entrando em campo. Então eu acredito que o jogo era às 3h30. É um time da... Olha, vou errar, eu acho que ele tá na terceira divisão do Paranaense, ou quarta divisão do Paranaense, sei lá. Quarta divisão do Campeonato Brasileiro, enfim, é um time que não está no seu melhor momento, tá? Não está na elite do futebol. E ele lotou, tinha mais de 20 mil pessoas no estádio do Paraná Clube ontem. E aí eu pensei, veio uma ideia na minha cabeça. Pode ser meio que loucura, pode, mas a minha cabeça funciona assim o tempo todo. Nossa, como os torcedores, né, de futebol em geral, tá? Tô usando o Paraná aqui porque é um time que se vê, não tá na primeira divisão, nem na segunda divisão do brasileiro, e lotou um estádio com 22 mil pessoas. Ele ficou tempo sem ter jogos, esse time. Mas as pessoas, os torcedores, né, os paranistas, que são os torcedores do Paraná Clube, não deixaram de torcer pro Paraná Clube. Então isso é um tipo de compromisso. Aí eu fiquei pensando, cara, Brasil, né, país do futebol, ano de Copa do Mundo, todo mundo aí só falando da escalação do Neymar, né, virou assunto, e como se fosse mudar nossas vidas, o Neymar ser convocado ou não. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, num país, né, que o futebol ele move o mundo, né? Vamos ver, Champions League, todos os lugares que você foi, tem gente apaixonada pelo futebol. Se o compromisso do ser humano e a lealdade do ser humano, né, fosse compatível com a lealdade que você tem quando você tem um time de futebol, quando você torce para um time de futebol e acompanha futebol, cara, o mundo está muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Veja, eu já fui de acompanhar mais futebol, eu tenho meu time do coração, eu acompanho, mas de ir em todos os jogos e comprar camisa, eu já não faço mais isso. Mas veja, se você é sócio torcedor, você tem um compromisso mensal de pagar a mensalidade para ser um sócio torcedor do seu time. E aí quando é dia de jogo, cara, ir no estádio é muito legal, eu sou muito fã de ir no estádio. Só que assim, faça chuva, faça sol, o pessoal vai no estádio, entende? Vai no estádio. E a preparação para um jogo de futebol, ela começa muito antes. Porque o dia de jogo já tem uma atmosfera diferente. E aí você compra ingresso ou você paga a tua mensalidade de sócio, você tem que fazer check-in alguns dias antes para confirmar que você vai, porque daí eles têm que saber se eles colocam mais ingressos à venda. Então o sócio torcedor tem prioridade. Então você faz o teu check-in, você já avisa, 2, 3 dias antes, eu vou no jogo, tá? Eu vou aí ver meu time jogar. E aí você se prepara, e daí se você já vai direto do trabalho, você já se organiza, você já leva ali o manto sagrado, né? Que é a camisa do teu time na tua mochila, na tua bolsa. Se você se programa, se você quer tomar um chopp no jogo esse dia, então você não vai de carro, você vai de Uber, ou você já combina com os amigos para você ir de ônibus, e aí você já pensa, poxa, acho que eu vou ter que sair um pouco antes do serviço. Ô chefe, hoje é dia de jogo, libera eu aqui antes do serviço e tal. Cara, é uma preparação para você ir no jogo. Isso se o jogo é na tua cidade. Se o jogo não é na tua cidade, talvez você assine uma Premiere, um Disney Plus, alguma coisa, algum canal por assinatura para você poder ver teu time sem ficar caçando o jogo no YouTube, igual eu faço aqui a maioria das vezes. Então você assume mais o compromisso, talvez, de pagar mais uma mensalidade para você poder, nos jogos fora de casa do teu time, você acompanhar o teu time. E às vezes você até joga nas bets, e você tá acompanhando o jogador que tem cartão amarelo, o jogador que não sei o que, que tá lá no Cartola, e aquilo, e apostando no resultado, não só do teu time, porque se você joga nas bets, você aposta de todos os outros times, então isso faz com que você tenha que acompanhar a tabela, e você vê qual jogador se destaca, e qual jogador que tá fazendo mais gols, e isso ocupa o seu tempo. E você destina minutos de vida, horas de vida, dias de vida para isso. Você se compromete com o seu time de futebol e aí ele perde.
e aí ele é eliminado, e ele joga ruim, vai para um clássico todo confiante, ele leva uma lavada, não joga, mesma coisa que não entrasse em campo, só corpo presente, não teve futebol aquele dia. E você fica, time de merda, ai que time não sei o que, time fuleiro, time nananã, vocês ganham salário aí pra quê? Você fica indignado, você fica emputecido, mas no outro jogo você tá lá de novo. Mas, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus colaboradores, com seus colegas de trabalho, com o seu chefe, com outros compromissos da sua vida, você não é tão comprometido e não é tão leal assim. Por quê? Por quê? Por que que o teu jogador você é o teu jogador preferido? Por que que lá com o Neymar você acompanha tudo que o Neymar faz, você chora porque o Neymar foi convocado, você chora não sei o quê, mas não é capaz de comprar um remédio para tua esposa na farmácia se ela tá com cólica? Não é capaz de acordar no meio da noite lá e balançar teu filho recém-nascido porque isso é tarefa da mãe, o pai não é feito para isso? Tô falando dos homens, que é a maioria dos homens que movimentam futebol, né? Mas eu sou uma mulher que gosta muito do futebol também e sei que tem várias mulheres aí. E é meu maior público aqui também. Mas, cara, olha isso. Olha como a gente se compromete, como a gente é leal a coisas que não mudam a nossa vida, a pessoas que nem sabem da nossa existência. Me diz se isso não é uma grande ilusão. Se as pessoas não estão vivendo numa utopia, numa ilusão tremenda. E estão esquecendo da realidade. Estão dando dinheiro pra Beth, estão dando dinheiro pra Tigrinho, estão dando dinheiro pra esse monte de famoso aí que fica fazendo propaganda dessas coisas. E não estão olhando pro teu filho, não tá lendo sobre alguma dificuldade que você tá tendo, não tá procurando um profissional, um terapeuta, falando aqui como terapeuta também, não tá buscando informação que te transforme, não tá estudando para ser uma pessoa melhor, não tá olhando para si para ver quais são as suas dificuldades, o que que te incomoda, por que que te incomoda, por que que eu faço isso? Por que que eu trato minha mãe assim? Por que que eu trato meu pai assim? Por que que eu tô criando meu filho dessa forma? Por que que eu me comporto assim quando meu marido, meu esposo fala assim comigo? Por que que isso que a minha namorada faz desperta tal coisa em mim? Por que que eu não consigo tratar meu irmão de uma forma? Por que que eu não consigo... Enfim, pessoas reais que fazem parte da nossa vida, que fazem diferença, que estão com a gente. Por que que é tão difícil se comprometer com o nosso trabalho, que é o nosso sustento? Porque se a gente trabalhar só por dinheiro, gente, você morre um pouco a cada dia. Igual o filme Soul, que ele chega numa parte do filme, né? E são almas vagantes aqui que, cara, sério, estão só ocupando espaço. A gente não trabalha só por dinheiro. Se você não tem um propósito de quando você sai de casa, de você fazer o bem, de você aprender alguma coisa nova nesse dia, de você poder ensinar algo para alguém, de você fazer diferença no dia de alguém, facilitar algo, proporcionar coisas boas, você está vivendo errado. Está vivendo errado. Está sendo iludido. Então estamos vivendo uma verdadeira ilusão. Ilusão. De ficar buscando culpados, de vitimizar, de se distrair com coisas que não mudam em nada a nossa vida. E olha, a gente é muito incentivado a isso. Se você ligar a TV, se você pegar o celular, qualquer mídia que você for entrar, a tendência é te distrair. Mas a próxima vez que você pegar um celular ou ligar uma TV para assistir algo, pense, eu estou me distraindo ou estou sendo distraído? Porque a vida está passando e a gente não tem todo o tempo do mundo. E se ficar nesse pensamento de vamos deixar para depois, não existe o depois. Você vai saber? Você vai saber se você está vivo amanhã? Você vai saber se essa pessoa que está do teu lado vai estar viva amanhã?
Então, gente, sim, hoje estou extremamente emputecida com essa realidade que estamos vivendo. E sempre pensando o que eu posso fazer para que mais pessoas se despertem. Isso aqui é uma forma, esse vídeo é uma forma, esse canal é uma forma de fazer isso. E eu penso, bom, eu estou buscando conhecimento, buscando me despertar, ampliar minha consciência. E eu tento sempre colocar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, para que as pessoas se questionem, porque eu já falei aqui, eu não mudo ninguém, eu só mudo a mim mesma. Eu tenho um filho de 13 anos e como eu gostaria de poder que ele visse as coisas de uma forma mais clara, que ele pudesse perceber os erros e como isso faz diferença. Mas eu não posso mudar ele. Então, minha parte eu faço, eu oriento, eu chamo atenção, eu educo, eu cobro. Mas se ele não escolher, não muda. Ah, Cris, mas ele só tem 13 anos. Hoje ele tem 13. Daqui, ó, estalar de dedos, ele tem 18. Ele tem 21. Ele tem 25. E não vai aprender depois. Não é varrer sujeira por debaixo do tapete. Ai, depois passa. Depois não sei o que lá. Não vamos nos isentar da nossa responsabilidade sobre a criação dos nossos filhos, sobre os nossos contratos, sejam eles conjugais, sejam eles empregatícios. Assumir responsabilidade, se comprometer, se tornar eternamente responsável pelo aquilo que cativas. Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável pelo aquilo que cativas. E o que a gente tem cativado? O que você tem feito da sua vida? Qual mentira você está contando para você mesmo? Qual ilusão que você está vivendo que está te impedindo de viver a sua realidade, de ser tudo que você nasceu para ser? Então, ó, bate no peito, chama que o BO é seu e, como diz Juliana da Mata, chama o adulto pro jogo. Sem essa de se esconder, sem essa de achar que os outros são culpados, são os vilões e você é vítima. Não. Não. Faça valer seu tempo aqui na Terra. Faça valer o seu planeta escola. E faça valer hoje. Porque a gente não tem todo o tempo do mundo. Beijo, até semana que vem.